Hello guys, I'm back again, teacher Alex speaking. Então, vamos continuar nossa aula? Hoje nós vamos falar do simple past, do to be, só que na forma interrogativa, ou seja, como que eu faço perguntas em inglês. Primeiro, vamos relembrar aí o significado, né, e quando utilizar o was e were, que são as formas do passado do to be, tá? Was e were. Significa era, estava, eram, estavam. Então, eu vou perguntar, né? Eu vou usar para perguntar se alguém era ou estava, né? De determinada forma, estava em algum lugar. Perguntar sobre profissões do passado, se a pessoa era professora, se era juiz, se era enfermeiro, enfim. Perguntar como alguém era. Perguntar como alguém estava. Perguntar como alguém se sentia. Perguntar onde alguém estava. Qual a estrutura? Então, lembrando, né, é interessante você assistir a aula anterior, que fala sobre a forma afirmativa, por quê? Para perceber as mudanças. Na pergunta, o to be vem primeiro. Então, olha só, was, depois vem o sujeito, Janet, né, que é o sujeito da frase, ou poderia ser um pronome também, poderia ser she aqui, ela, né, ao invés de Janet, que é a mesma coisa, Janet e she é a mesma coisa, tá? Janet e ela, né? O complemento, aqui no caso, às vezes é um adjetivo, né? Aqui nesse caso não, é uma profissão, né? Mas eu coloquei ali adjetivo porque às vezes pode ser adjetivo, né? É muito comum ser um adjetivo. Nesse caso aqui em específico foi uma profissão, olha lá. Was Janet a nurse? E eu tenho que dar entonação. Was Janet a nurse? A Janet era enfermeira, né? Então, eu vou usar aí, né? Was e were para perguntar, mas eu tenho que respeitar de novo. To be vem primeiro, mas eu respeito essa regrinha aqui, ó, né? Com esses 4, eu vou usar was. Então, was vem primeiro porque é pergunta, né? Então, fica was I, continua, né? Was he, ele era ou ele estava, olha lá. Was I, eu era ou eu estava. Was he, ele era ou ele estava. Was she, ela era ou ela estava, e aí continua a frase, né? Was it, ele era ou ele estava para objetos ou animais, né? E continua a frase. E com os outros eu uso were, os outros aqui, olha lá. Então com you, né? Com we, you e they, eu vou usar were. Então, were we, nós éramos ou nós estávamos, e aí continua a frase. Were you, você era ou você estava, ou então vocês eram ou vocês estavam, porque o you tem os dois significados, né? Você e vocês também. Were they, eles eram, ou eles estavam, ou então elas eram, ou elas estavam, e aí continua a frase, tá? Exemplos aqui, ó. Was I the middle child? Né? Eu era o filho do meio. Was I skinny? Eu era magrelo ou magricela? Was he an actor? Ele era ator? Ou então, was Nicholas an actor? O Nicholas era ator? Was he wrong? Né? Ele estava errado? Was she divorced? Ela era divorciada? Ou então, was Beatrice divorced? A Beatriz era divorciada? Was she slow? Ela era lenta? Was it bigger? Né? Ele era maior? Quem? O computador, eu tô falando aí, né? Was the computer bigger? Né? O computador era maior? Were we relatives? Were we relatives? Né? Nós éramos parentes? Ou então, were Vanya and I relatives? Né? A Vânia e eu éramos parentes? Were we in Australia? Nós estávamos na Austrália? Were you upset? Né? Você estava chateado ou triste? Were they friends? Eles eram amigos? Ou então, were Cicero and Pamela friends? Né? O Cícero e a Pamela eram amigos? Tá? Então, só lembrar, gente, de usar sempre o to be no começo, tá bom? To be, sujeito, e aí depois o complemento, tá bom? E aí pronto, você usa o to be no passado, fácil é fácil. A piece of cake. Bye bye, people. See ya.
Hello! Se você gostou desse conteúdo e essa aula te ajudou, me ajuda também. É só você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com amigos, familiares e conhecidos. Ah, lembrando, esse vídeo faz parte do curso Aprender Inglês é Fácil. Para ter acesso ao curso completo e aprender ainda mais, é só você clicar no link na descrição desse vídeo e comprar. See you later!